Bom, pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais uma aula de cálculo 3, falando agora sobre derivadas parciais. Esse é um tema que a gente vai gastar algum tempo, inclusive alguns capítulos, trabalhando sobre, porque a ideia de derivada para uma função de duas ou mais variáveis, ele é um pouco distinta, apesar da a ideia intuitiva e o algoritmo serem os mesmos, meio que a interpretação geométrica é um pouco diferente. Por mais que tenha relação com tangência e tudo, é interessante notar que você tem características, né, bem particulares sobre derivadas parciais. Então, sem mais delongas, tomando aqui novamente Guidorizo como referência, então, seja z uma função de x e y, não uma função de duas variáveis, e você toma um x0 e y0 no domínio da função f. Então, se você fixar o y0, ou seja, tornar essa função z de x e y, né, como apenas função de x, a gente pode considerar então que essa z ela pode ser observada como uma função g de uma variável, né, a saber, a variável x, porque o y foi fixado no x0, no y0, e eu posso escrever da seguinte forma: g de x igual a f de x, y0. Então, a derivada dessa função no y, no ponto x igual a x0, caso exista, chama-se derivada parcial de f com respeito a x no ponto x0 e y0. E se indica como uma das notações. Né? Aqui, a leitura dessa expressão, ó, que é a mais comum, e é a que eu vou mais usar, é ρf, ρx aplicado a x0 e y0. Né? Esse símbolozinho que parece um 6 virado é o ρ. Então, ρf, ρx, ok? Que é a derivada de f com respeito a x. Também pode ser simbolizada dessa forma aqui, né? Ρz, ρx, né? Dado que x é igual a x0 e y é igual a y0. Aqui fica óbvio que eu estou derivando com respeito a x, porque eu já tinha prefixado esse y0. Já aqui eu deixo explícito que a derivada é com respeito a x, o y foi fixado em y0, e agora eu estou aplicando x exatamente no ponto x0, que é o ponto onde eu quero que ocorra cada derivada. E assim, né, a ρf, ρx, a derivada parcial de f com respeito a x, é justamente a derivada de g, observando que aqui em cima g se define como função exclusivamente de x, aplicado a x0. E é claro que a nossa definição de derivada num ponto dado é o limite do quociente de Newton. Então, a derivada de g aplicada a x0, ela é o limite quando x tende a x0 de f de g de x menos g de zero sobre x menos x0. Ok? Bom, como g é a f de x, y0, então esse limite aqui vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x, y0 menos f de x0, y0 sobre x menos x0. Então essa é a definição de derivada parcial de f com respeito a x. Então, o y é fixado, e aí eu faço esse limite, né, esse quociente de Newton, apenas com respeito a x. Aí, se a gente aplica aquela notação de Leibniz, né, que às vezes h tende a zero, que aqui em particular eu estou colocando ΔX, então eu posso também imaginar a derivada aqui, a derivada parcial, como sendo o limite, quando ΔX tende a zero, de x0 mais ΔX, y0, menos f de x0, y0 sobre ΔX. Fica claro aqui que o nosso ΔX ele é o x menos x0. Então, se o ΔX é x menos x0, se eu quero aqui apenas isolar o x, passa para o outro lado, fica justamente x0 mais ΔX. Como o ΔX fica tão pequeno quanto se deseja, se torna equivalente essas duas expressões aqui. Então, tanto eu posso usar para calcular a derivada parcial de f com respeito a x, o limite por Newton, como também a expressão do limite por Leibniz. Bom, e se eu pego aqui o A, um subconjunto do domínio da função,
formado por todos os pontos aos quais essa derivada de f com respeito a x existe, então fica definido aqui uma nova função, que é a indicada por ρf, ρx, e que ela fica definida em A, que para cada ponto x, y pertencente a A, ela associa esse número aqui, que seria derivada de f com respeito a x, aplicado no ponto x0, y0. Então, se agora eu não quiser mais prefixar o y, né, como certo y0, mas se não fazer com que ocorra variação sobre ele, a gente tem que lembrar que a derivada, ela é, a grosso modo, mas também com muito sentido, ela é uma taxa de variação. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis e eu quero observar a derivada como taxa de variação de apenas uma dessas variáveis, eu fixo a outra. Então, se eu vou calcular aqui a derivada de f com respeito a x, na prática, é como se eu estivesse derivando somente x e assumindo y como sendo uma constante. Então, quando eu escrevo de uma forma mais geral a derivada parcial de f com respeito a x, o que eu estou indicando aqui é que aqui eu vou buscar a taxa de variação da variável x e, entre aspas, desprezar a taxa de variação de y. Portanto, quando eu reescrevo aquele limite de Leibniz, que eu tinha lá prefixado um certo y0, e agora esse y pode ser um y arbitrário, tomado dentro desse subconjunto A do domínio da função, então eu posso escrever que a derivada de f com respeito a x, ela é o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX y, menos f de xy sobre ΔX. Então, aqui eu tenho uma formulação da derivada parcial de f com respeito a x, não prefixando nenhum valor para y, mas entendendo que o y, quando eu derivo em respeito a x, ele é observado como uma constante. Ok? E aí recorre sobre ele todas aquelas propriedades ocasionais da derivada em uma variável. Então, tal função denomina-se função derivada parcial de primeira ordem de f em relação a x, ou simplesmente derivada parcial de f com respeito a x. Então, quando eu escrevo ρf, ρx, xy, isso daqui é a derivada de f com respeito a x, onde esse x é um valor arbitrário lá no subconjunto A do domínio da função, onde de fato aquilo existe. E se eu estou falando na derivada de f com respeito a x, né, faz muito sentido pensar também na existência da derivada de f com respeito a y. E para isso, a formulação é a mesma, a diferença é que agora eu não fixo mais y, eu fixo x, e aí a escrita, né, a nomenclatura ρf, ρy, derivada de f com respeito a y, que eu tanto posso formular na forma de Newton, como quociente, ou como na forma de Leibniz, né, pelo diferencial infinitesimal. Observe que aqui eu estou fixando um certo x0, que aqui eu estou buscando a derivada de f com respeito a y aplicada em um ponto conhecido, um ponto de coordenadas x0 e y0 dados. E no caso aqui, como eu quero a derivada com respeito a y, eu observo a variação do y. Então, esse y aqui é arbitrário, esse x0 é fixo, e esse y aqui é arbitrário. Ok? Se eu for reformular aqui na versão de Leibniz, da mesma forma. E aqui, equivalentemente, tudo que eu construí lá para a derivada de f com respeito a x, eu também tenho reconstruído para a derivada de f com respeito a y. Desde que, claramente, elas existem. Ok? Por vezes, as derivadas parciais sequer existem. Então, a gente vai dar andamento a esse processo, né, e muitas vezes supondo que de fato a derivada exista nesses pontos, ou então dentro desse conjunto no qual eu estou tentando derivar. Ok? Depois a gente vai buscar uma condição necessária e suficiente para que haja essa garantia. Mas, a princípio, a gente vai aplicar os conceitos de derivada parcial, presumindo a existência. Bom, então a ideia é essa daqui. Se eu vou calcular a derivada de f com respeito a x, o y é entendido como uma constante. Agora, se eu for calcular a derivada de f com respeito a y, o x é considerado uma constante. Ok? Então, quando eu vou calcular uma derivada parcial,
por exemplo, aqui, se eu tenho a função f de xy igual a 2xy menos 4y, se eu quero calcular a derivada de f com respeito a x, eu vou derivar somente x, e o y vai ser entendido como uma constante. Então, veja bem, eu tenho aqui essa função, f de xy igual a 2xy menos 4y. Se eu resolvo derivar somente o x, para fazer derivada de f com respeito a x, esse y é considerado constante, e esse 4y também é considerado constante. Então, na prática, quem eu vou derivar é o 2x. Bom, quem é a derivada de 2x? É 2. Como o y está multiplicando, então ficaria 2y. Agora eu vou derivar isso daqui com respeito a x. Só que nessa expressão não tem x. Nessa expressão só tem y. Então isso daqui é como se fosse uma constante numérica total. Como se fosse somente 4. Então a derivada dela com respeito a x seria 0. Que a gente sabe que a derivada de uma constante é 0. Portanto, ó, se eu faço essa conta, derivada de f com respeito a x, dá 2y. Por quê? Porque quando eu derivo esse primeiro termo, a derivada de 2x é 2, e como o y está aqui multiplicando, ele continua multiplicando. Então, 2y. E quando eu faço a derivada com respeito a x de menos 4y, como não tem x aqui, então isso daqui é constante com respeito a x. E a derivada de uma constante é 0. Isso quando você faz o cálculo direto, sem usar a definição, só com a ideia de, se eu estou fazendo a derivada com respeito a uma variável, a outra variável é considerada constante. Agora, se você tenta fazer isso usando o limite, né, lembrando aqui que, por definição, na forma de limite, né, pela expressão de Leibniz, ρf, ρx aplicado em xy é o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔXy menos f de xy sobre ΔX. E aí, substituindo na função, a minha função era 2xy menos 4y. Trocando o x por x mais ΔX, aquele 2x fica 2x mais ΔX, vezes y, menos 4y, que aí eu não precisei substituir nada, porque y está fixado aqui. E aí, menos f de xy é menos essa expressão, né? Esse cara era positivo, por conta do sinal de menos ficou negativo, esse camarada era negativo, por conta do negativo ficou positivo. Tudo isso sobre ΔX. Corto o 4x, corto o 4y positivo com 4y negativo, coloco esse y aqui em evidência, faço a propriedade distributiva e você chega no mesmo resultado. Agora, olha bem, no item B, é pedida a derivada de f com respeito a y. Então, não tem segredo. Se eu vou derivar isso daqui com respeito a y, o x é uma constante. Ok, então aqui eu vou derivar somente o y. Bom, a derivada de y com respeito a y é 1. 1 vezes 2x é 2x. Agora, a derivada de menos 4y com respeito a y, né, dá menos 4. Porque a derivada de y com respeito a y é 1, e 1 vezes menos 4 é menos 4. Então, a derivada de f com respeito a y é 2x menos 4. E uma coisa que a gente já bate o olho aqui e começa a pensar, as derivadas parciais elas não precisam ser iguais, né? Porque a derivada de f com respeito a x deu 2y, e a derivada de f com respeito a y deu 2x menos 4. Então, não necessariamente as derivadas parciais elas precisam darem o mesmo resultado. No item C, ele pede para eu calcular isso daqui, a derivada de f com respeito a x, aplicado no ponto 1, 1. Bom, para aplicar no ponto 1, 1, basta eu substituir o x por 1 e o y por 1. Pelo item A, a derivada de f com respeito a x deu 2y. Substituindo y por 1, 2 vezes 1 dá 2. E se agora eu quero calcular, no item D, a derivada de f com respeito a y no ponto menos 1, 1, basta substituir o x por menos 1 e o y por 1. Como nessa expressão aqui eu só tenho x, bastaria substituir esse x por menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2 menos 4 é menos 6. Ok?
Então, essa é a ideia quando você vai calcular a derivada parcial. Se eu vou calcular a derivada parcial com respeito a x, eu derivo x e considero y constante. Se eu for calcular a derivada de f com respeito a y, eu derivo y e considero x sendo constante. E assim, com 3 ou mais variáveis, a ideia é exatamente a mesma. Então, você pode recorrer à definição, como você também pode usar essa ideia de como é que se deriva. Bom, segundo exemplo. Vamos aqui considerar essa função f de xy, dada da seguinte forma, né? Ela é o arco tangente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, e aqui pede-se a derivada parcial dela com respeito a x, a derivada parcial dela com respeito a y. Aqui, a derivada de x aplicada no ponto 1, 1. E aqui a derivada de y aplicado no ponto 0, 0. Então, fazendo o a e o b, o c e o d é só substituição numérica, né? Para fazer a c, você pega o resultado do a, substitui x por 1, y por 1. Para fazer a d, você pega o resultado obtido de b e aplica o ponto 0, 0. Aplica a origem. Bom, aí vamos ver aqui como é que está o nosso cálculo, né? Nosso cálculo 2, nosso cálculo 1, regra da cadeia. Então, se eu quero calcular a derivada com respeito a x, eu vou pegar aqui essa função que foi dada, arco tangente de x ao quadrado mais y ao quadrado, e vou derivar apenas com respeito a x. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes u', onde esse u é uma função que está dentro do arco tangente, né? Lembre lá do cálculo, né? Se eu tenho uma função arco tangente de u, então a derivada dela é 1 sobre 1 mais u elevado ao quadrado vezes u', onde u' é a derivada com respeito à variável que você está tomando. Então é isso daqui que aconteceu, ó. A derivada do arco tangente é 1, que está aqui implícito, né? Sobre 1 mais aquilo ao quadrado, no nosso caso, o que estaria dentro do arco tangente, elevado ao quadrado. O que está dentro do meu arco tangente é x quadrado mais y ao quadrado. Então, isso daqui é x quadrado mais y ao quadrado, elevado ao quadrado. Isso vezes a derivada de quem está dentro. Bom, quem está dentro é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é a derivada de quem está dentro. Mas é a derivada com respeito a quem, Odécio? Com respeito a x ou com respeito a y? Porque aqui dentro tem x e y. Lógico que é a derivada com respeito à variável que você está tomando desde o início. Se aqui aí, o item A me pediu a derivada com respeito a x, obviamente, quando eu for usar a regra da cadeia, a derivada que eu vou usar é a derivada com respeito a x. Então, fica essa expressão. Bom, com respeito a x, essa derivada aqui, vamos lá, 2x, ou perdão, x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? Com respeito a x? 2x. Quem é a derivada de y ao quadrado com respeito a x? Como essa expressão não tem x, ela é constante com respeito a x. Então, a derivada dela é zero. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de y ao quadrado é zero. E aqui embaixo você pode desenvolver ou não. Tá aí, bem calculada a derivada de y com a derivada de z com respeito a x. O item B é a mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo algoritmo. A diferença é que agora você vai tomar a derivada não mais com respeito a x, e sim com respeito a y. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, derivada parcial com respeito a y do seu arco tangente, aqui está até melhor escrito, né? É 1 sobre 1 mais o que estava dentro ao quadrado. O que estava dentro é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de quem está dentro. Ou seja, a derivada, obviamente, com respeito a y, porque aqui eu estou tomando a derivada parcial com respeito a y, do que está dentro, que é x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Bom, isso daqui repete, né? 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui, veja, eu estou derivando com respeito a y. Então, se eu estou com x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado vai ser zero.
porque eu estou derivando com respeito a y, e não mais com respeito a x. Então, isso daqui ó, vai ser 0. E quem é a derivada de y ao quadrado com respeito a y? É 2y, ok? Já que aqui é a própria variável a qual eu estou derivando. Então, a derivada de z, que é a derivada parcial de f também, né? Se você quiser, derivada parcial de z com respeito a y é 2y sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, os itens C e D é só pegar as expressões que eu encontrei e substituir os valores. Aqui no item C, eu quero a derivada com respeito a x aplicado no 1, 1. Basta substituir x e y por 1 e fazer as contas com o que você encontrou no item A. E aqui no item D, f de ρ z, ρ y aplicado no ponto 0, 0, é só substituir x e y por 0. Ok? Bom, agora antes da gente passar aqui para o próximo exemplo, é bom a gente observar, né, que uma função f, ela se diz definida ou dada implicitamente pela equação g x, y, z igual a 0, se para todo x, y pertencente ao domínio da g, pertencente ao domínio da f, a g é identicamente nula. Na verdade, o que isso daqui está te dizendo é o seguinte, tu tem uma função z que depende de x e y, como nesse caso aqui, ó. Tu tem z que depende de x e y. A partir de x, y e z, tu pode construir uma função chamada g, que agora tem 3 variáveis, x, y e z. Observe que a função z, ela tem 2 variáveis, que são x e y. A partir dela, você pode construir uma função g, tendo como variáveis x, y e z. Entretanto, existe uma particularidade sobre essas variáveis. Por mais que você tenha x, y e z como hipotéticas variáveis, a z, por sua vez, já depende de x e y. Então, tu tem uma função de 3 variáveis, sendo que uma das variáveis já depende das anteriores. Então, das 3 variáveis que tu tem, x, y e z, x e y são consideradas independentes e z é considerada dependente, já que z, por sua vez, consegue se escrever em função de x e y, ok? Então, o que isso daqui está querendo te dizer é que é possível, se eu tenho uma função que depende de 2 variáveis, construir uma função que a princípio dependa de 3, sendo que essa terceira variável, que é a novidade da história, ela depende das variáveis anteriores. Então, de certa forma, você consegue sair de um movimento do plano para um movimento do espaço, visto que essa terceira dimensão, esse z, esse incremento aí na variável do teu problema, na verdade, ele já depende das variáveis anteriores. Então, de 3 variáveis, 2 são independentes, no caso aí, a princípio, x e y, e a z é uma variável dependente, porque os valores de z dependem dos valores de x e y. Por exemplo, tu imagina isso daqui, z igual a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, com a condição que x quadrado mais y ao quadrado seja menor do que 1. Obviamente, isso daqui tem que acontecer, é necessário para a boa definição da função, o domínio dela, já que x quadrado mais y ao quadrado menor do que 1, torna o radicando, né, o interior desse radical aqui sempre positivo. E aí os valores de z seriam reais. Essa função aqui, lógico, o z é uma função de x e y. Mas agora eu posso criar uma única função, né, uma única expressão com a variável x, y e z, sem ficar tão explícito que o z é uma função de x e y. Para fazer isso, ó, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, o z fica ao quadrado, e essa raiz aqui elevada ao quadrado, ela some. E aí aqui, o x ao quadrado e o y ao quadrado, que estão negativos, podem passar para o outro lado positivos. Portanto, fica essa expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 1. Né? Então, eu consigo aqui escrever essa sentença que explicitava z como função de x e y em uma nova equação. Aí a essa aqui eu poderia pegar, passar o 1 para o outro lado, escrever x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado menos 1 igual a 0.
e aí chegar nessa forma de equação aqui que ele solicita. Z, que depende de x, y e z, igual a zero. Ok? Então, isso daqui é o que essa construção nos sugere, essa possibilidade de reescrever a função em mais variáveis, dada que essa outra variável a mais, ela depende das anteriores. Então, imagina que tu tenha uma função dada implicitamente por isso daqui. E aí eu quero calcular as suas derivadas parciais. Observe que eu estou solicitando aqui que seja z seja maior do que zero. Em aulas anteriores, a gente já viu que o objeto é esse daqui, né? Esse objeto aqui, como olhado como gráfico de uma função lá no R3, isso daqui é uma esfera. É uma esfera de centro 0, 0, 0, de centro na origem, e de raio igual a 1. Quando eu peço para que você tome z maior do que zero, eu estou pedindo que você tome a calota superior, né? Você tem a esfera na origem, vem com aquele plano que passa pela origem, corta, e toma apenas a parte da esfera que fica para cima, né? No caso, na direção z maior do que zero. Aí eu quero que você calcule aqui a derivada de z com respeito a x e a derivada de z com respeito a y. Obviamente, para que isso ocorra, eu tenho que conhecer z. Tenho que saber quem é essa função z. E para conhecer essa função z não tem segredo, né? Eu preciso deixar o z isolado. Para isso, o x e o y, que estão aqui positivos, passam para o outro lado negativo. E se o z está ao quadrado, esse quadrado passa para o outro lado sob a forma de raiz. Então, escrevendo isso, que eu acabei de dizer, o z é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Obviamente, dentro dessa condição, x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 1, para que isso daqui sempre fique positivo. Ou seja, a função deve tomar valores dentro desse círculo. Lembre que isso daqui, lá no R2, a gente já fez essa construção nas aulas anteriores, x quadrado mais y ao quadrado menor do que 1, isso daqui é um círculo de centro 0, 0 e de raio igual a 1. Bom, calculando a derivada de z com respeito a x, eu vou calcular a derivada disso daqui. Bom, como isso daqui é uma raiz, isso daqui é o equivalente a escrever 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado elevado a 1 meio, correto? Essa raiz aqui pode ser escrita na forma de potência elevado a 1 meio. E como eu vou derivar isso daqui, o expoente desce, que é 1 meio, aí fica isso daqui de dentro, o expoente menos 1, aquela regra lá da derivada do polinômio, né? Um certo u elevado a n, a derivada dele é n que multiplica u elevado a n menos 1, né? Vezes a derivada de u. Então, entendendo isso daqui de dentro como sendo o u, então o 1 meio vem para frente, em cima fica 1 meio menos 1, que dá justamente esse menos 1 meio, e aí você não pode deixar de derivar essa aqui, né, que é a parte de dentro, pela regra da cadeia. A derivada de 1 é zero, a derivada de x ao quadrado é menos 2x, claramente com respeito a x, e a derivada de y ao quadrado é zero. Então fica apenas menos 2x. Fazendo as continhas, né? Esse 2 cancela com esse 2. 1 vezes menos x dá menos x. Como eu estou elevando a um expoente negativo, ele vem para baixo. E como isso daqui é 1 meio, esse 1 meio na forma de potência volta a ser radical. Então essa daqui é a sua expressão. Ok? Então isso daqui é a derivada de f com respeito a x, dessa expressão. Obviamente a derivada de z com respeito a y dá a mesma coisa, só que ao invés do x estar aqui, seria o y, correto? Bom, outra forma de você fazer isso daqui seria a seguinte, seria tendo pego a própria equação implícita e aplicando derivada direto em cima dela. Como é que a gente faz isso? Bom, digamos que eu pegue essa sentença, que é a sentença que tinha lá, e resolva atacar direto pela derivada, sem escrever o z como função de x e y, que foi o que a gente fez antes. Essa técnica, pessoal, ela é muito válida, porque às vezes, quando você tenta isolar o z, ele dá expressões muito complicadas. Essa própria expressão aqui do z é uma expressão complicada, porque quando tu deriva ela, já dá uma coisinha aqui. Já um radical, já dá um quociente. Imagina se eu solicitasse que você derivasse novamente isso daqui.
E agora você precisaria, inclusive, usar a regra do quociente. Ficaria uma expressão muito carregada, né? Fazer a derivada usando as formas implícitas, né? Usando a função na forma de equação, ela te dá uma saída, porque às vezes ela torna as contas menos carregadas. Então, se eu pego x² mais y² mais e² igual a 1, e já aplico a derivada de x dos dois lados, de um lado eu tenho aqui, ó, do teu lado direito, a derivada de x, a derivada com respeito a x de 1, obviamente isso é zero. Como eu tenho uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas, correto? Então, se eu pego esse primeiro camarada aqui, ó, quem é a derivada de x² com respeito a x? 2x. Quem é a derivada de y² com respeito a x? É zero. Agora, quando eu vou fazer o z, que é justamente a quem eu desejo exprimir a derivada com respeito a x, a derivada com respeito a x de z ao quadrado, ela vai ser o quê? Derivando isso daqui na normal, daria 2z, mas pela regra da cadeia, isso é 2z, ρz, ρx. Como z é a função a qual eu quero explicitar a derivada, então a derivada de z ao quadrado é 2z, ρz, ρx. Então, derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de y ao quadrado, 0, derivada de z ao quadrado, que é a minha função em questão, 2z, sua derivada, igual a 0, que seria a derivada do 1. Agora, para deixar somente o ρz, ρx isolado, eu passo o 2x para o outro lado, ele passa negativo, e esse 2z que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então ficaria menos 2x dividido por 2z. Corto 2 com 2, fica menos x sobre z. E aí quem é o z? O z é esse camarada aqui, ó, que você consegue facilmente isolar. Quando você faz isso, fica apenas menos x sobre z. O z você consegue facilmente isolar, então fica menos x sobre raiz de 1 menos x² mais y². Observe que você teve menos contas com radicais, quocientes, do que da primeira versão. E quando você resolvesse fazer uma nova derivada disso, agora adotando isso daqui como ponto de partida, isso daqui como ponto de partida, ficaria mais fácil do que adotar isso daqui como ponto de partida. Ok? Então, usar a forma implícita da função, quando ela está escrita como equação, para calcular uma derivada, por muitas vezes é mais fácil. E aqui no item B, pede-se para que você faça também esse processo com respeito a y. Com respeito a y, a derivada de x ao quadrado dá zero. Com respeito a y, a derivada de y ao quadrado é 2y. Com respeito a y, a derivada de z ao quadrado é 2z ρz ρy, que é a derivada, né, com respeito a y, igual a zero. Fazendo o mesmo procedimento, passo o 2y para o outro lado negativo, passo o 2z que está multiplicando para o outro lado negativo, ou dividindo, corta 2 com 2, vai dar menos y sobre z, e aí você consegue novamente isolar o z e chegar à mesma condição. Ok? A diferença é a variável. Então, é uma possibilidade de você estar fazendo derivadas parciais nesse contexto, aproveitando a forma implícita da função. Ok? Aí, nesse primeiro momento, você escolhe. Aqui os cuidados com notação. Né? Em geral, só não confunda a notação ρ, ρx com a notação d, dx. Essa notação d, dx, ela ocasionalmente ocorre quando você só tem uma variável. No caso, a variável x, é para funções reais de uma variável real. Essa notação ρ, ρx, ela é usada para funções de duas ou mais variáveis, quando você possui derivadas com respeito a x, derivadas com respeito a y e assim por diante. Então, a César o que é de César, né? Se você quer calcular, por exemplo, a derivada com respeito a x disso daqui, isso daqui dá 2x. Isso daqui está, inclusive, pessoal, tá
É errado, inclusive. Isso daqui, que está em cima, na verdade é ρx. Então, ρx de x ao quadrado mais y ao quadrado é 2x. Agora, se eu fosse fazer dx, como vocês viram lá em cálculo 1, teorema da função implícita, né, da derivação implícita, eu derivo, a derivada de x ao quadrado com respeito a x é 2x. Como eu não sei a princípio se y é independente ou y é uma função de x, a derivada dela vai ser 2y dy dx. Ok? Então isso é bem diferente. Quando eu tenho ρx, eu sei que a variável e a única que me importa é x. Então eu derivo ela. Se eu não tenho essa certeza, e eu tenho o dx comum do cálculo 1, então toda e qualquer variável que aparecer, ela tem que ser escrita como sendo uma derivada de x. Então, de novo, isso daqui é o ρx de x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é zero, porque o ρ me indica que a única função que eu devo derivar e considerar diferenciável aqui é a variável x. Agora, se eu faço o dx, eu devo considerar y como também, supostamente, uma função de x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de y ao quadrado seria 2y, que seria a derivada tradicional dela, dy dx. Ok? Então, vamos deixar bem claro isso daqui. Bom, exemplo 5. Imagine que você tem a z de xy, que é dada implicitamente por essa equação. Eu quero que você calcule, a termos de x, y e z, a derivada de z com respeito a x. Bom, por muitas vezes, escolher usar a forma implícita ou então isolar a variável e fazer da forma tradicional, por vezes é escolha, por vezes é falta de escolha. Imagine isso daqui, ó. Agora imagina que tu quer isolar a variável z. A variável z aqui, ela está num produto do expoente de uma exponencial neperiana, ao passo que do outro lado ela está aqui, né? Na sua forma quadrática, aqui numa soma de quadrados. Obviamente isso daqui é maior que zero, né? Porque a soma, que a exponencial é sempre maior do que zero, para qualquer reais, claro. E isso daqui é uma soma de quadrados, então é sempre maior ou igual a zero. Então, isso daqui dá para eu pensar em derivar direitinho, sem maiores preocupações. Entretanto, tentar isolar z aqui seria uma tarefa árdua. Então, vamos tacar a derivada. Então, vamos derivar, ok? Bom, de um lado, eu tenho a derivada da exponencial. Então, derivada com respeito a x da exponencial de x, y, z, bom, a gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do seu expoente, né? Sabe que a derivada de um exponencial é ela mesma, então está aqui ela mesma, exponencial de x, y, z, vezes a derivada do seu expoente. Obviamente, a derivada do expoente tem que ser com respeito a x. Então, é a derivada de x, y, z. Como isso é um produto, então eu vou derivar isso aqui com respeito a x. Bom, derivando isso daqui com respeito a x, a derivada de x é 1. Então, fica 1xy, perdão, 1yz, que dá o próprio yz. E aí a gente lembra que na regra do produto, você deriva um, repete o outro, e depois repete um e deriva o seguinte. Aqui, ó, quem é que pode ser derivado com respeito a x? O próprio x e o z, que é quem eu desejo tirar a variável, tirar a derivada. Então, se eu derivo primeiro o x, considero y e z como constantes. Derivada de x é 1, então fica só yz. Agora, quando eu vou derivar z, x e y ficam constantes. Então, eu repito x e y, que são constantes, e a derivada de z com respeito a x é justamente o que eu quero definir. Derivada de z com respeito a x. Ok? Então, dá isso daqui. Derivando o outro lado, derivando com respeito a x, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, com respeito a x, a derivada de x ao quadrado é 2x, com respeito a x, a derivada de y ao quadrado é zero,
Com respeito a x, a derivada de z ao quadrado, que é de onde eu tenho que extrair a derivada, é 2z ρz ρx. Ok? Igualando os dois lados, cada um respectivamente derivado. Para descobrir ρz ρx, basta eu isolar ρz ρx. Então, eu aplico aqui a propriedade distributiva, ó. Isso daqui vezes xy, tá aqui, ó. Aliás, isso daqui vezes yz vezes isso. Vou passar para o outro lado. O 2x fica aqui. Aqui, eu vou distribuir também. Fica xy ρz ρx vezes a exponencial. Vou passar esse camarada aqui para o outro lado, trocando ele de sinal. Coloco o ρz ρx em evidência. O que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, e eu chego a essa expressão aqui. E é claro que essa derivada aqui ela está bem definida, né? Desde que o quociente delas, o denominador dela seja diferente de zero. Então, se está mal digitado isso daqui, se o xy vezes exponencial de xyz, isso daqui está como expoente, ok? Menos 2z foi diferente de zero, ok? Então, essa é a minha derivada, com respeito a x. Claramente, você também poderia calcular a derivada com respeito a y, que pouquíssima coisa mudaria, né? Isso daqui seria o y, esse da cara aqui seria o x, e o resto tudo fica igual. Bom, um problema bem interessante. Seja φ de R em R uma função de uma variável e diferenciável. Considere g dada por g de xy igual a φ de x quadrado mais y quadrado. Verifique que a derivada parcial de g com respeito a x no ponto 1, é igual à derivada de g com respeito a y no ponto 1. A gente viu aí em exemplos anteriores que as derivadas parciais, elas não costumam, em forma geral, coincidirem. Mas você pode procurar pontos em que numericamente elas sejam iguais. Por exemplo, com respeito a g de xy, a derivada com respeito a x e a derivada com respeito a y coincidem no ponto 1. Pode ser até que coincidam em mais pontos e a gente não saiba. Mas, a princípio, é solicitado que a gente verifique que nesse ponto as derivadas parciais coincidem. Ok? Bom, vamos aqui ver o que o problema traz. A g de xy, pelo que foi dado aqui, ela é φ de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu escolho, então, chamar x quadrado mais y ao quadrado de u, a φ de x ao quadrado mais y ao quadrado virou uma certa φ de u. Por que é interessante enxergar a φ não como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, e sim enxergá-la em função de um certo u? Porque aqui foi dito no problema que a φ é uma função de uma variável, e do jeito que ela está expressa aqui, ela aparenta ter duas. Então é interessante fazer essa mudança de variável para devolver a φ a condição de função de uma variável real. Isso torna, inclusive, o processo de derivação mais fácil. Então, quando eu derivo g com respeito a x, eu estou derivando φ com respeito a x. Bom, e a derivada de φ com respeito a x é a derivada de x, é a derivada de φ, perdão, vezes u com respeito a x. Regra da cadeia, né? Lá do cálculo 1. Derivada de φ de u é a derivada de φ aplicado a u vezes a derivada de u. E a derivada de u aqui, no caso, é a derivada de u com respeito a x. Bom, e aí o que acontece? Ou seja, a derivada de φ aplicado a u vezes a derivada de u com respeito a x vai ser a derivada de φ em u, só que u é x quadrado mais y ao quadrado. E quem seria a derivada de u com respeito a x? Derivando u com respeito a x, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é 0, com respeito a x. Então dá isso daqui. Se você faz a mesma coisa, só que agora derivando com respeito a y, é a mesma coisa, né? G, derivada de g com respeito a y, vai ser derivada de φ aplicada a u, derivada de u com respeito a y. A derivada de φ aplicada a u
é a derivada de φ, x² mais y². E aí a derivada de u com respeito a y vai dar o quê? 2y, né? Que a derivada com respeito a y de x² é 0, e a derivada com respeito a y de y² é 2y. Então dá essa expressãozinha aqui. Bom, calculando cada uma delas, quem é a φ de 1, 1? Né? Quem é a g de 1, 1? Bom, é tomar x igual a 1 e y igual a 1. Se eu tomo x igual a 1 e y igual a 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então o valor de u em questão é 2. Então, ó, 2. Se eu venho aqui, ó, φ de 2. Filhinha de 2, e aqui é 2. Então, é realmente, em ambos os casos, elas coincidem o valor, né? Esse é igual a esse, o 2 é igual a 2. Se o x é 1 e o y é 1, então aqui dá 2x, dá 2 vezes 1. 2 vezes y, 2 vezes 1, então de fato dá o mesmo valor. No caso, tu não precisaria nem aplicar os valores para provar essa igualdade aqui. Se você pega a derivada de f com respeito a x, derivada de g com respeito a x, derivada de g com respeito a y, iguala, esse camarada podia cancelar com esse, o 2 cancelaria com 2, ficaria x igual a y. Como no caso, tu está fazendo 1, 1, ia ficar 1 igual a 1, que de fato é verdade. Ok? Bom, uma observação aqui, que é interessante, é a seguinte. Se no exemplo anterior, a φ ela fosse uma função do tipo seno, tipo, a g de x e y fosse seno de x² mais y², o que tu teria? A derivada com respeito a x seria a derivada do seno, vezes a derivada do que está dentro. A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, a derivada de quem está dentro com respeito a x é 2x. E se fosse com respeito a y, mesma coisa, só que a derivada aqui, em lugar de ser com respeito a x, seria com respeito a y, mas a derivada do seno continuaria sendo cosseno, e a derivada com respeito a y daria 2y. Ok? Aí se eu substituir isso no ponto 1, você chegaria também à mesma conclusão. Ok? Bom, nosso aqui exemplo 7, tu tem essa função aqui, definida. Para x e y fora da origem, ela se escreve dessa forma. Para x e y na origem, ela é 0. Até porque se você aplicasse direto, daria 0 sobre 0, daria uma indeterminação. Então eu quero que, observar dessa função, você calcule a derivada com respeito a x e a derivada com respeito a y. Bom, para pontos fora da origem, eu vou derivar isso daqui. Aí observe que isso daqui você tem que fazer pela regra do quociente, né? Deriva a primeira, repete a segunda, menos, repete a primeira, deriva a segunda, tudo isso sobre o quadrado da segunda. Lembrando que a única derivada que tu vai fazer é a derivada com respeito a x. Então aqui em cima, quem seria a derivada com respeito a x? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de y ao quadrado é 0. Então, seria a derivada dela vezes a de baixo, menos. Agora, repete a de cima, deriva a de baixo. Quem é a derivada da de baixo? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de y ao quadrado é 0, então não precisa colocar. Então é a de baixo, a de cima vezes a derivada da de baixo. Tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. Ou seja, essa daqui que já estava embaixo ao quadrado. Se você fizer a distributiva e realizar todas as contas, né? Esse cara que está fora do parênteses multiplica quem está dentro, esse cara que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Observe esse sinal de negativo, que vai trocar o sinal de quem vem depois. Fazendo as continhas dá isso. Ok? Bom, aplicado no 0,0, essa derivada aqui, ela seria como? Bom, se eu aplico ela no 0,0, vamos fazer aqui, a princípio, duas fixadas. Vamos primeiro fixar o y sendo 0. Então, se eu venho aqui nessa função principal e faço y igual a 0, isso é 0, isso é 0, então fica apenas x ao cubo dividido por x ao quadrado. X ao cubo dividido por x ao quadrado daria somente x. E a derivada de x é 1. Agora, se ao invés
Pronto, seria a derivada de x. Tá bom? Então, as derivadas seriam essas. A derivada de f com respeito a x seria isso, aplicando direto, fora da origem, e seria 1 se eu fixo o x e faço y igual a zero. Se eu faço o mesmo processo agora, gente, fazendo a derivada de y, eu chegaria a essa expressão aqui, ok? Olhando para essa função e derivando com respeito a y. X ao cubo é zero, derivada de menos y ao quadrado é menos 2y. Aqui embaixo, com respeito a y, a derivada de x ao quadrado é zero, a derivada de y ao quadrado é 2y. Aí você aplica lá a regra do quociente, fazendo as contas, segundo o Guidorizzi, o resultado é isso daqui. Agora, para calcular a derivada na origem, o que é que você faz? Você toma o x igual a zero. Tá? Aqui está até errado, né? Não é y igual a zero, não. É igual a x igual a zero. Toma o x igual a zero. Se você vem aqui na função principal e toma o x igual a zero, isso é zero, isso é zero. Então fica, ó, menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Ou seja, um número dividido por ele mesmo dá 1, por conta do sinal, seria menos 1. Então a minha função, ó, seria menos 1. E, obviamente, a derivada dela seria zero, né? Mas olha só. Aí como é que ela ficaria, né? Ela ia aparecer assim, ó. Há um detalhe, né? Quando eu venho aqui para cima, ficaria menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Eu posso cortar dividir o menos y ao quadrado pelo y ao quadrado? Posso, desde que o y seja diferente de zero. Se o y for diferente de zero, o resultado é menos 1. Agora, se o y for zero, como o x já era zero, aí eu ficaria no ponto 0, 0, que segundo a função o resultado tem que dar zero. Então, essa função restrita ao y, se o x for zero e o y não for, daria aquele menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado, que daria menos 1. Agora, se os dois forem zero, daria zero. Aí, nesse caso aqui, não tem como eu pensar na derivada com respeito a y. Por quê? Porque aqui eu teria dois valores distintos para ela, no ponto zero. E a gente sabe que quando a derivada aplicada a um ponto, ela provém de um limite, e o limite, quando existe, ele é único. Então, num caso como esse, a derivada com respeito a y, aplicada na origem, ela não é possível. Portanto, a minha derivada de f com respeito a y, ela é bem definida fora da origem, mas no zero ela não é definida. Ok? Então só faz sentido falar dessa derivada aqui fora da origem. Engraçado que a derivada com respeito a x ela é bem definida em todo canto, né? Inclusive na origem. Já com respeito a y, não. Só é definida fora da origem. Bom, exemplo 8. Deixa eu só... De fato, esse capítulo aqui ele é bem denso, né? Então, eu vou finalizar só essa sessão aqui, sessão 10.1, e aí depois a gente pensa nos exercícios, porque aí tem bastante coisa para pensar. Ok? Bom, problema 8. Seja f de R2 na reta, uma função tal que a derivada com respeito a x é sempre zero, em todos os pontos. Prove, então, que essa função não depende de x. Ou seja, que existe uma função φ da reta na reta, tal que a f de xy é só uma função de y, para todo xy pertencente ao R2. Então, na verdade, o que eu estou querendo que você prove é o seguinte: se eu tenho uma função de duas variáveis, para a qual, em todos os pontos do meu domínio, no caso aí, em todos os pontos do R2, a derivada com respeito a x é zero, significa que na prática ela não é uma função de x. Ela na prática é só uma função de y. Ou seja, existe uma função de uma única variável, a saber, que é a variável y, que bem representa ela como função de uma variável só. Ok? Isso é bem interessante. E não é, né, nem tão difícil não. Então, pensando nela, ó, fixa um y qualquer. Então, essa função f de xy, se o y for fixado, ela se torna
a princípio, uma função de x. Ok? Se ela é uma função de x, a derivada dela vai ser a derivada de f com respeito a x, que, segundo o problema, é sempre zero. Então, eu tenho que a minha f' é f de zero. Perdão, a minha f' de x é sempre zero. Para todo x. Se isso ocorre para todo x, isso em particular ocorre para quando x for zero. Então, eu posso tomar aqui a minha h de x como sendo h de zero. Por um lado, h de x é f de xy. Por outro lado, h de zero, como eu estou fazendo apenas o x sendo zero, a f de xy fica f de y0. Ou de 0y, como queira. Como o meu y ele foi fixado de forma arbitrária, ele foi escolhido qualquer y de qualquer ponto lá do R2, então a minha f de xy, na verdade, é uma f de 0y. Isso verifica-se para qualquer ponto, porque o zero é zero, e o teu y foi fixado em qualquer ponto que você queira. Então basta que eu escolha chamar a f de 0y de uma certa φy. Como é que eu tenho a garantia que isso daqui vai ser uma função apenas de y? Porque para todos os pontos que eu tomo, o y é arbitrário e o x é zero. Como o x é zero, ele se anula ao longo de todo esse domínio, então ele não é mais uma função em x, e sim apenas uma função em y. Ok? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, para a qual a derivada em respeito a uma variável é sempre nula, significa, então, que a minha função é constante com respeito àquela variável. Ou seja, se em uma derivada é sempre zero, então ela é função da outra variável que, porventura, não tenha derivada zero em todos os pontos. E aqui uma coisa que não pode faltar, né? Que é a ideia geométrica, né? Como interpretar geometricamente uma derivada parcial. Então, suponha que tu tenha z, uma função de x e y, que admita derivadas parciais no ponto x0 e y0. O gráfico dessa função, o gráfico da função g, x, y', né, no plano, ela é a interseção do plano y igual a y0 com o gráfico da função f. E a derivada calculada nesse ponto vai ser o coeficiente angular da reta tangente à interseção, né, nesse ponto. Então, veja que, novamente, recai para a derivada a ideia geométrica de representar o coeficiente angular da reta tangente. Bom, graficamente a gente visualiza melhor. Está aqui. Né? Tu tem o plano XYZ no espaço, tu tem a função f de xy, como a gente já viu, esse f de xy pode ser chamado de z, e aí eu posso pegar x, y e z e imaginar esse cara não mais no plano, e sim no espaço, como gráfico dessa função em duas variáveis. E aí digamos que esse gráfico seja essa folha aqui. Então você pega essa folha e, dado esse ponto, xy, toma aqui um ponto fixado x0, y0, pega um sisteminha de coordenadas para cá, e aí toma a reta tangente para cá. Né? A reta tangente, que eu estou chamando de t, toca um único ponto, aqui essa é a minha superfície, e aí eu vejo justamente, quando eu faço esse prolongamento, observe que, de certa forma, aqui, gente, eu fiz uma cópia do plano cartesiano, né, do espaço 3D. Agora em coordenadas x', y', z', paralelo a esse plano aqui. E aí, esse ângulo aqui é justamente a derivada de f no ponto x0, y0. Ok? Claro, isso daqui é a derivada com respeito a x, tanto que o ângulo está sendo formado sobre esse eixo imaginário x aqui. Se eu tomasse a derivada com respeito a y, seria num y' aqui. Ok? Então, essa é a interpretação geométrica da derivada. Continua sendo o coeficiente angular da reta tangente, só que agora escolhendo um dos eixos para incidência. Se for a derivada com respeito a x, a incidência é nesse eixo imaginário x'. Se fosse a derivada de f com respeito a y, seria num certo eixo imaginário y'.
Bom, como nosso último problema de hoje, vamos provar aqui que essa função ela admite derivadas parciais na origem, mas ela não é contínua nesse ponto. É contínua no seguinte sentido, né? O limite dela não coincide com seu valor numérico. Isso daqui é fácil de ver, inclusive a gente já fez em outros problemas. Basta que você tome a curva T0, aí você vai para o ponto 0, 0, aí a curva 0t também vai para o 0, 0, mas se tu pegar aqui a curva TT, isso daí ia ficar t vezes t daria t ao quadrado, sobre, embaixo é t ao quadrado mais t ao quadrado, cuja soma daria 2t ao quadrado, e aí ficaria t ao quadrado sobre 2t ao quadrado, corta t ao quadrado com t ao quadrado, para t diferente de zero, aí o limite ia estar dando 1 meio. Então, no t0 daria 0, no 0t daria 0, mas no tt daria 1 meio. Feriria a questão da unicidade do limite. Então, obviamente, ela não é contínua no ponto 0, 0. É justamente o que é feito aqui embaixo, ó, mas no final. Em antevi está aqui o que ele fez. Bom, mas para calcular as derivadas, aqui mostra que essa aqui que admite derivada. Aqui ele optou fazer pela definição de limite, ok? Mas você poderia ter calculado, não teria problema nenhum. Aqui, ó, derivada no ponto 0, 0. Ele fez o limite quando x tende a 0. Lógico, a derivada com respeito a x, o x tende a 0. E aí o y é 0. É só substituir, fazer as contas, vai dar isso. Derivada de f com respeito a y no ponto 0, 0. É claro que no limite o y irá para 0 e o x se fixa como 0. Você substitui, dá 0 também. Então elas existem, né? Porque o limite pode ser calculado no ponto 0, 0 e deu 0. Mas ela não é contínua, porque se eu uso o TT dá 1 meio, e se eu coloco qualquer outra curva que tenha 0, também dá 0. Ok? Então ela tem derivadas parciais, mas ela não é contínua nesse ponto. Ok? Bom, então o exemplo anterior aqui mostra para a gente que a existência das derivadas parciais não implica na diferenciabilidade delas. Né? Basta que você pegue aqui uma curva supostamente diferenciável e que a f composta com aquela curva pode não ser diferenciável em um determinado ponto. É o que aconteceu aqui, né? Se eu tomar a curva tt, gama de t igual a tt, essa função sequer é contínua. Imagine diferenciável na origem. Né? Então, como vimos acima, a existência de derivadas parciais em um ponto não é uma boa generalização do conceito de diferenciabilidade, dado que é o dado lá para funções de variável real. Né? Lembre lá que tem um resultado, quando você tem uma variável, que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Pode ser que não seja também assim aqui. Mas aí, no próximo passo da gente, a gente tenta atrelar a ideia das derivadas parciais com a ideia de diferenciabilidade e ver uma condição que seja necessária e suficiente para que você dê as derivadas parciais, para que elas lhe respondam com a diferenciabilidade da função completa. Bom, aí ao final a gente tem aqui para você derivar, né, calcular as derivadas parciais de todas essas aqui, um bom exercício de conta. E aqui uns exercícios mais interessantes, né? Como aquele lá das FIS da vida. Função Z, aqui definida em forma implícita. Se provar que isso daqui é verdade. A gente aqui pode fazer isso daqui nas aulas de exercício. E aqui, esses aqui que são bons exercícios de você fazer. Inclusive aqui a lei de Clapeyron, né? Sobre os gases ideais. Pressão, volume, número de mols, a constante universal dos gases, temperatura, e aí você calcular a derivada parcial da pressão com respeito ao volume e a derivada parcial da pressão com respeito à temperatura, supondo que a pressão seja de fato uma função de volume e temperatura. Ok? E aí tem muitos outros conceitos físicos aqui, muitos exercícios muito bons para a gente fazer. E aí, inclusive, utilizando o teorema fundamental do cálculo, né, para funções definidas por integral, e mostrar que, de fato, você também pode calcular derivadas parciais para isso. Ok? Então, isso daqui vai ser um ótimo
terreno para a gente trabalhar aí na nossa aula de exercício, ok? Mais de 30 exercícios falando sobre, ok? Inclusive, generalizações do teorema do valor médio, valor intermediário, conservação do sinal, entre outros resultados já comuns. Provar que se as derivadas parciais são zero em todo ponto, então a função é contínua para as duas variáveis, a ideia de máximo e mínimo local para derivadas parciais, ponto crítico. Então, tudo isso daqui a gente tem que desenvolver na forma de exercício para derivadas parciais, ok? Até que a gente vá para derivadas parciais de funções de 3 ou mais variáveis. Que aí, na prática, ó, se você observar, a mesma coisa, tal qual. Tanto que é altamente intuitivo. Se a gente for agora pegar funções de 3 variáveis, a derivada com respeito a x, você faz o limite para ΔX, a derivada com respeito a y, o limite em ΔY, e variando o y, e a derivada com respeito a z, se ela é uma função de 3 variáveis x, y e z, e as 3 são independentes, o limite dela vai em ΔZ. E aí a conta é exatamente a mesma. Deriva com respeito a x, x é constante, o restante é constante. Deriva com respeito a y, o restante é constante, exceto y. E assim por diante. Ok? Então, também alguns bons exercícios, mas muito parecidos, né? Derivar, provar determinadas igualdades com respeito às derivadas. Esse daqui, inclusive, é bem interessante. Né? É quase um harmônico simples. Esse daqui também. Esse daqui é bem harmônico, que é zero. Fazer teorema fundamental do cálculo, né? Funções definidas por integral da mesma forma. E é isso. E aí o próximo seria o capítulo 11, falando sobre funções integráveis. Então a gente vai gastar pelo menos mais umas 2 aulas, de preferência só fazendo exercícios com respeito a derivadas parciais, ok? A gente fica por aqui e até a próxima aula.